Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fábrica Tech. Esse projeto que foi criado para trazer inspiração, para conhecer pessoas que fazem, que superam, que têm iniciativa, que se atualizam. E hoje não podia ser diferente. Olha só, já vou até mostrando aqui, ó. Acabei de ganhar presente do convidado ilustre, Jefferson Macedo. Tudo bem, Jefferson? Tudo ótimo, e contigo? Nossa, Obrigado melhor pelo convite. agora. Seja muito bem-vindo. Tá legal dedicar esse tempo aqui para falar com a gente, tá? Antes de começar, deixa eu ver o que eu ganhei, né? Olha Legal, só. vamos lá, vamos fazer um unboxing. É isso aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Purple Bird. Você vai me explicar o que é a Purple Bird, né? Legal, vamos falar bastante desse projeto. Olha, tem um monte de coisa aqui, gente. Mousepad. É um livrinho, uma agenda? Caderninho, um anotações. caderninho. Eu sou um tanto quanto old school, então, por mais que nós estamos vivendo no digital, eu preciso de papel e caneta. Se você visse meu escritório, tanto de caderno que eu tenho, que eu anoto tudo, escrevo tudo. Nossa, um monte de... Poxa, cara, gratidão, hein? Muito bom. Então, olha só, perfeito. E mais a sacolinha também, que é legal. Show. Cara, incrível. Sem palavras, vamos lá. Vamos lá. De aprendiz, jovem aprendiz, a um empresário de tecnologia. A gente vai conhecer essa história agora, tá? Mas vamos começar, já que eu abri os presentes aqui, me fala um pouquinho aqui da Purple Bird. Legal. Vamos lá. Purple Bird Security, ela nasce há aproximadamente 3 anos atrás. Tá. Saí de uma jornada de CLT. Tinha uma série de desejos, uma série de vontades de colocar tudo isso no papel. Eu passei toda a minha jornada, a maior parte da minha jornada, trabalhando em tecnologia e segurança. E eu sempre pensei o seguinte: por que eu não posso colocar um pouco do meu jeito de fazer as coisas, da minha dedicação, direto na ponta? Ou seja, atendendo principalmente PMEs e startups, levando um pouco da palavra de segurança para essas empresas que também precisam. Então, eu passei muito tempo da minha jornada trabalhando para grandes consultorias globais de segurança. Só que, por muito tempo, a minha dor interna era: tem muita empresa aí fora, PME, startup, que precisa de segurança. E elas nem sempre têm aquele budget alto para poder pagar por isso. Uhum. Então, saiu muito de um propósito, de uma ideia de colocar isso em prática, de efetivamente levar a cibersegurança com qualidade, com dedicação para essas empresas que são, hoje é 70% do mercado brasileiro ou mais, Tá. PMEs e startups. PMI, traduz já para mim a sigla aí. Então, pequenas empresas, startups, Legal. explica aí. Legal. Estamos falando basicamente de pequenas e médias empresas, que hoje representa pouco mais de 70% das empresas do Brasil, e startups. Então, ou seja, as empresas que estão em início de jornada e basicamente tem muito do seu produto, do seu serviço baseado em tecnologia. Tá. Olha só que legal. E aí, então, você já tinha essa vontade de empreender? Sempre foi sua essa vontade? Ou foi uma coisa que foi com o tempo você começou a enxergar uma oportunidade de fazer isso? Eu costumo dizer que o empreender, ele vem um pouco com a sua maturidade, né? Com a sua vivência, com a sua experiência. Tá. Antigamente, eu pensava o seguinte: pô, eu não levo jeito algum para empreender. Eu pensava muito que eu ia ficar a vida toda trabalhando como CLT. E não que isso seja ruim, cada um tem o seu perfil de trabalho. Claro. Mas eu nunca imaginei que isso seria para mim. Até efetivamente começar a amadurecer a ideia, pensar em possibilidades, em projetos, pensar em ampliar a minha escala de... Eu sempre tive um desejo de causar uma transformação na vida das pessoas. E eu imaginei que, tendo a empresa, montando o projeto da empresa, eu poderia ampliar esse poder de transformação, ao invés de poder falar para um público reduzido. Maravilha. Olha só, acabou de chegar o nosso convidado aqui, o Wilson Andrade. Ela falou, bem? Wilson Andrade, eu não associei quem que era. Eu falei, olha só, seja bem? bem-vindo, cara. Maravilha. Que legal. Obrigado, legal. obrigado pelo convite. Poxa, que Muito bacana. bom estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha. O Jefferson, já conhecia o Jefferson ou não? Não conhecia. Tá, o Jefferson, olha só a jornada dele. Ele começou como jovem aprendiz e hoje é um empreendedor na área de segurança, né? De cibersegurança. Exato. Ele trabalhou para uma empresa grande de na segurança, né? Por um Correto. tempo. Passei por algumas consultorias, IBM, Capgemini. Tá, olha aí. E depois, há 2 anos? 3 anos. 3 anos você abriu a sua própria empresa. Correto. Olha só. Legal, né? Muito. Tá legal. Jornada muito legal. Muito legal. Falando de jornada, quero saber, Wilson, da onde o Wilson é? O que o Wilson faz hoje? Bom, eu
sou aqui do ABC, aqui de Santo André. Tenho hoje 45 anos. Comecei a minha jornada dentro da tecnologia, não dentro da tecnologia, né? Então, eu comecei na indústria, na Volkswagen, trabalhando lá. Lá eu percebi, trabalhava com a parte de ferramentaria, com essa parte mais metalúrgica mesmo, mas eu percebi que a tecnologia era o futuro e eu queria entrar nesse futuro. Então, foi onde que eu comecei, cursando o curso de engenharia da computação, entrando na tecnologia mesmo, e vi o lado que é a possibilidade que a gente tem com a tecnologia, que é o quê? Você não precisa trabalhar dentro de uma empresa, mas sim você pode construir a sua própria empresa. E foi o que eu fiz, inicialmente em paralelo, ainda enquanto eu trabalhava, junto com um colega de faculdade, a gente criou a RA System, que é uma empresa desenvolvedora de software. E de lá para cá, sigo essa jornada empreendedora dentro da área de tecnologia, que eu acho que é um grande potencial que nós temos quando falamos disso. Né? Não somente olhar para o mercado como um todo, né? Nas grandes empresas, que é o que todos almejam um dia entrar, né? Mas sim também criarmos a nossa própria empresa, a nossa própria jornada. Tá. Esse espírito empreendedor já era seu de jovem? Você já pensava em ter seu negócio ou foi algo que você enxergou ao longo do trajeto? Aí você falou, nossa, eu vou abrir meu negócio. Na realidade, eu sempre fui curioso. Né? Tá. Então, era aqueles que desmontavam um relógio, desmontavam qualquer coisa, eu tentava montar de novo, sobrava alguns parafusos, algumas coisas. Então, sempre tive essa ideia de construir alguma coisa, criar algo. E é algo que nem o que eu falo que, assim, quando a gente trabalha nessa área, criando coisas, né, no seu próprio negócio, dá muito orgulho quando você vê algo que você criou, as pessoas utilizando, alguém utilizando. Dá uma satisfação, Satisfação, né? sensação. É algo... é como se fosse um filho, né? Sim. Eu não tenho filhos, né? Então não tenho como falar assim, mas eu faço essa correlação, né? Tipo, é um filho seu que está para o mundo e todo mundo está aproveitando ali de alguma forma. Então, o sonho de empreender, né? A vontade de empreender vem junto com isso, eu acho. Junto com essa vontade de criar alguma coisa, de trilhar o seu caminho, criar o seu caminho, né? Então... Nossa, maravilha, maravilha. Vai lá, então há 3 anos atrás esse cara resolve deixar o emprego, a segurança de um emprego CLT e falar, cara, eu vou abrir meu próprio negócio. E aí, capital para isso? Como você fez, cara? Foi totalmente o que nós chamamos de bootstrap, né? Ou seja, o bootstrap é pega os trocados que você tem no bolso, segue com o seu sonho e dali você também precisa ter uma decisão. A decisão é, você está saindo da empresa que você está porque você tem um projeto, ou porque você está de saco cheio, ou porque... qual é a transformação que você quer causar? E uma outra coisa que eu costumo dizer é, você quer ser um PJ ou ter uma empresa? Que são coisas totalmente diferentes. Hoje você ter uma empresa te dá trabalho. Dá trabalho, o que eu digo você precisa construir uma fundação. Conforme a empresa cresce, você precisa falar de marketing, de RH. Ou seja, muito do meu background técnico também que eu tinha, que eu ainda tenho, mas que eu construí, solidifiquei ao longo do passado, hoje eu posso dizer que eu já não faço mais tanta coisa técnica, né? Então as prioridades mudam, as coisas mudam, mas tudo de acordo com o propósito e um plano que você tem. Então, 3 anos atrás eu senti essa necessidade de mudar, de virar a chave, né? E eu posso dizer que foi a melhor decisão que eu pude tomar. Que legal. E você sai da Volks e já monta uma empresa? Na realidade, em outras fases? Na realidade, nós criamos a empresa enquanto eu ainda estava trabalhando na Volks. Então, foi junto. Foi por um tempo um trabalho em paralelo. Tá. Até o momento em que realmente eu decidi que esse era o caminho que eu queria seguir, né? Então, saí da Volkswagen e continuei empreendendo com essa empresa que nós temos até hoje. Mas um pouco do que ele falou é justamente isso, quando eu saí da empresa, o meu background, tanto o meu quanto do meu sócio, era totalmente técnico na área de desenvolvimento. E quando a gente começa a empreender, a gente percebe que tem outros desafios que são tão grandes quanto você entregar o melhor produto para o seu cliente. Então, você tem a parte de vendas, você tem a parte de marketing, você tem a parte financeira. E foi onde que a gente entendeu
esse gap que existia, né? Não sei se você tem sócio, mas eu tinha um sócio, mas ambos os sócios eram sócios técnicos, né? Hoje a gente entende a necessidade de complementaridade, né? Então, sócios que são complementares entre si. Então, eu tenho alguém que seja eu tenho um sócio que é especialista em vendas, um que é especialista em marketing, eu que sou do A própria gestão, técnico. né? Exato. A parte do dia a dia, né? Exato, porque existe, quando você fala de empresa, e tirando a eu presa, né? Que muitas vezes você chega assim, a empresa, quem é? É você. Então, você, na realidade, é um funcionário do seu próprio negócio, né? Então, isso é o que a gente tenta evitar. E a gente procurou capacitação, porque é algo extremamente necessário, e isso, até sempre que eu posso, levanto a bola do Sebrae, que é uma entidade que é responsável pelo crescimento das micro e pequenas empresas, né? Onde que eles fornecem toda a capacitação técnica que você precisa. Recomendo também para quem quer empreender depois um programa chamado Empretec, que é um projeto antigo do Sebrae, exato, né? Vem desde, que é um projeto da ONU, que foi feita toda uma pesquisa sobre os empreendedores que tinham sucesso, por quê. E em cima disso, você consegue entender o seu perfil empreendedor, e se empreender é para você ou não é. Porque assim, aquela sensação, aquela ideia que muitas pessoas têm, não, você não vai ter mais chefe. Na realidade, não, você deixa de ter um para ter vários, né? Porque todos os seus clientes são seus chefes. São seus chefes, Então, eu acho que empreender, né, além de que, assim, não é um dom, a gente não pode falar assim, não, a pessoa tem o dom de empreender. Nasceu com isso. Tem pessoas que realmente nasceram para isso, mas tem pessoas que conseguem criar competências para que se tornarem um empreendedor. Mas é algo que eu falo assim, é desafiador, não é para qualquer um. E se tomar essa decisão, tem que ser uma decisão realmente bem pensada, planejada, porque é algo que não é fácil. E muias vezes solitário, né? Que é um grande problema dos empreendedores, né? Que por mais que você tenha um sócio, chega em um momento que você tem que tomar algumas decisões que são mais difíceis, né? E você não tem ninguém para te apoiar, né? Você não tem ninguém ali para te dar aquele respaldo, te dar aquela garantia. Então, eu falo que pensem, né? Assim, recomendo todo mundo buscar empreender, mas sim, pensem, não para não ficar somente naquela de, não, estou empreendendo porque eu não quero ter chefe, não. E hoje, como você falou, tem muita informação, quer dizer, para montar um negócio eu posso bater lá no Sebrae e pedir ajuda, né? E por falar em Sebrae, mandar um abração lá pro Fábio, tá? Tô te esperando aqui, né? Já fica convite público aqui pra gente bater um papo aqui, tá bom? E falando de empreendedor, temos mais um amigo aí, empreendedor, muito especial. Aliás, gente, vamos ter que pôr os fones agora, senão a gente não ouve ele. Luiz Schmid, como que fala? Luiz Schmid, né? O Luiz é muito importante a participação dele nesse projeto. Todo mundo vai entender por quê já. Tá tudo bem, Luiz? Tudo bem, e vocês aí, como é que tá esse friozinho? Tá um tempo gostoso demais, né? E a gente não é muito acostumado com frio, né? Então a gente fica sempre meio deslocado. Meu Deus, eu tô aqui com um monte de blusa sem me mexer direito. Mas que bom poder participar aqui com vocês, viu? Legal, você foi bem modesto, né? Falando de friozinho, né? O pessoal tá tremendo por Legal. Luiz, o pessoal, a gente está falando sobre empreendedorismo, tá? E eu tô aqui com a presença também ilustre, né? Não só do Wilson, mas do Jefferson, que eu conheci agora. Ele é um jovem aprendiz que hoje é empreendedor, cara. Eu acho que ele tem tudo a ver com o que você vai falar pra gente aqui. Tá? Demais, cara. Não é? Luiz, se apresenta pra gente hoje onde você trabalha, o que você faz, e depois a gente vai falar da nossa história aí. Boa. Bom, meu nome é Luiz Schmidt. Hoje eu empreendo na área de segurança e terceirização e também faço consultoria de vendas para outras empresas. Eu ajudo empresas a estruturarem os seus funis, pipeline, CRM. De fato, porque eu entendo que vender transforma vidas. E eu uso isso como uma grande ferramenta também social, porque eu gosto muito de ver alguém que começa do zero, começa a vender, e aí ela já começa a comprar, consegue comprar um carro, consegue ir para um lugar melhor, dar uma condição melhor para os teus filhos. Eu acredito que vendas também é um motor de transformação social. Mas tem um carinho gigante aí pelo que a gente vai falar, por esse projeto,
porque conta um pouco da nossa história. E aí, Oda, quero que você levante a bola para a gente poder trocar aqui. Bora lá, com o maior prazer. Então é o seguinte, em 2020 a gente começou um projeto chamado Fábrica de Futuro, Isso. idealizado pela cabeça brilhante do Luiz. E aí veio pandemia, a gente foi fazendo do jeito que dava, esse projeto foi crescendo, a gente acolheu frutos e recentemente agora, com a nova presidente de TESC, a Luísa Caldas, a gente registrou a marca, só que Fábrica de Futuro não podia ser registrado, né? Já tinha dono. Então a gente mudou para Fábrica Tech, tá? Mas eu tenho aqui um boné da época aqui, olha só, Fábrica de Olha Futuro. isso, que legal, Vou até cara. colocar aqui agora, aqui, ó. A gente vai Que fazer essa entrevista legal, assim agora. Vamos lá. Vamos que lá. legal, cara. E aí conta pra gente como é que surgiu isso. Aliás, a motivação por trás de você idealizar esse projeto. Cara, primeiro porque a minha origem é uma origem muito simples, né? Eu nasci basicamente na periferia de São Paulo, nasci no Jabaquara, mais precisamente, e aí passei a infância ali na periferia do Grajaú. E ali, cara, eu cresci e eu comecei a ver, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu só tinha um caminho. Era ou eu estudava para sair de lá, ou eu ficaria ali, trabalhando no mercado, trabalhando naqueles lugares ali na região. E eu comecei a estudar. Eu vi que, cara, o ensino me conectou em um lugar maravilhoso. Eu fiz cursos de tecnologia, e aí eu fui trabalhar numa grande empresa, uma empresa multinacional. E essa empresa multinacional me ampliou o mundo. Eu conheci pessoas que falavam outros idiomas, eu conheci pessoas que faziam faculdade, e aí isto mudou a minha realidade. E eu, da periferia ali do Grajaú, eu comecei a comprar um apartamento, fui para um outro bairro, fui melhorando de vida. E aí quando a gente chegou nesse período de pandemia, uma coisa que sempre bateu no meu coração é, cara, esses jovens, eles têm um pouco de preconceito com tecnologia. E eu também tinha, porque eu só fui fazer tecnologia, só fui estudar algum curso técnico, porque eu queria trabalhar num lugar que pagasse melhor. Essa era a motivação simples. Eu queria poder ir no cinema, comprar uma roupa. Era isso que eu queria. E eu vi os caras trabalhando, passando fibra no poste, e falava assim, cara, esses caras têm um monte, deve ter muita oportunidade de trabalho. E aí, isso me motivou a procurar uma escola técnica. Mas até então, eu achava que era só nerd que passava nesse negócio. Eu nunca tinha possibilidade de passar, de fazer algo assim. E o que a gente percebeu? Quando a gente entrou na pandemia, a gente tem uma geração que muitos colocam aí como nem. E aí eu comecei a olhar essa geração, pô, ela nem trabalha e nem estuda. Eu comecei a perceber que esses caras, eles precisavam pelo menos conhecer a tecnologia de um jeito gostoso, conhecer a tecnologia de um jeito aplicável à vida daquelas pessoas. E aí foi quando a gente pensou em criar um programa chamado Fábrica de Futuro, onde a gente começava a falar para eles que, primeiro, a tecnologia pode tirá-lo daquele lugar que é desconfortável, aquele lugar que não tem, por exemplo, uma qualidade de vida do que ele pode comprar, uma casa melhor. Eu conheço bem essa realidade. Eu lembro muito bem quando a gente foi fazer a primeira apresentação lá numa escola, ali no Palmares, ali em Santo André. Quando eu falei assim, olha, acabou de chover, eu tenho a certeza que algum de vocês aqui está com um monte de baldinho no meio da sala de vocês, porque tem um monte de goteira. Acho que uns 2 ou 3 começaram a chorar. Eu falei assim, eu sei da realidade de vocês. Vocês não precisam nem se demonstrar aqui, porque eu conheço a vida de quem é. Assim, eu passo um final de semana, num domingo sem muita coisa para comer, não tem um doce, não tem um... Isso que eu estou falando, eu não estou nem indo para umas questões sociais ainda mais profundas. Eu estou indo nessa camada daquele jovem que ele tem até a possibilidade de trabalhar, ele tem uma segurança cognitiva, uma segurança familiar nesse sentido. Eu nem estou indo para uma camada mais profunda. Mas quando a gente fez essa apresentação, tocou muito no coração deles. Por quê? Porque, cara, a gente entende a realidade do jovem brasileiro. E isso fez com que eles tivessem o desejo de falar, poxa, eu posso ganhar mais fazendo alguma coisa com tecnologia? Eu posso trabalhar da minha casa, talvez? Será que eu consigo ganhar mais do que os meus pais? Sim, você consegue. Então a gente conseguiu, por exemplo, sacudir aqueles jovens com essa possibilidade que se abriu. E ali a gente criou o Fábrica de Futuro. E o nome era sugestivo por conta de fabricar o futuro daquele jovem, mas ficou muito bem consolidado agora como Fábrica Tech.
Yoda, uma coisa que falo que aquece demais o meu coração, cara, é ver o projeto, que depois que eu comecei esse projeto e você deu andamento, o resultado que você teve, aonde esse projeto chegou, a extensão que ele tomou e as vidas que ele conseguiu tocar e transformar, isso me dá um orgulho danado para saber assim, cara, muitas vezes a gente só precisa dar um pontapé inicial e nem somos nós quem vamos fazer esse projeto crescer, mas está dependendo de uma iniciativa tua, às vezes, que está nos assistindo, em saber, poxa, não guarda isso para você, sabe? Coloque para frente, tire o projeto do papel, porque tem pessoas que elas vão tocar esse projeto melhores, até melhor do que você, mas que através da sua iniciativa pessoas serão transformadas. Isso motiva demais. Então, falei muito, desculpa o meu Tá alongamento ótimo, aí, mas... você é o pai da criança, tem que falar. Eu estava aguardando muito a sua participação, porque eu falei, bom, a gente vai começar um projeto desse, né? Ele tem que estar presente, né? Não dava para fazer sentido. Perdão por não estar com vocês aí presencialmente, mas que bom que a nossa vida online possibilita a gente fazer isso. Sim. Mas em algum momento estarei aí sentado também com vocês para falar um pouco mais. Mas basicamente a Fábrica Tech agora, ela é um projeto que agora não tem fronteiras, nunca teve, mas agora menos ainda. A gente sabe que esse projeto ele tende a crescer porque o jovem ele tem uma força, ele tem um desejo de crescimento, ele tem aquilo que muitas vezes a gente que já tem uma certa idade já não tem mais o gás para começar, mas o jovem tem, e tem pouca gente olhando para ele, porque tem pouca gente sabendo falar com ele. Tem pouca gente entendendo as motivações, os problemas, ou as dificuldades que eles passam. Mas quando eles entendem alguém que dá atenção, sem julgamento, puxa vida, é gostoso você ver o brilho nos olhos de um jovem e ele sabendo que ele pode mudar a vida dele, que ele pode mudar a realidade da casa dele, que ele pode mudar a realidade da mãe, do pai. Isso transforma o mundo de verdade. Então, Yoda, parabéns pela continuidade desse projeto, pelo tamanho que esse projeto tem se tornado. E eu realmente desejo do fundo do coração que isso tome um tamanho ainda maior, que mais e mais pessoas possam ser transformadas através do que você tem passado. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar sobre isso. Poxa, Luiz, eu que agradeço. Você me deu uma oportunidade, me deu um presente, né, de trabalhar com educação de base, né, porque a gente está falando de inclusão digital, a gente está falando de pessoas que não têm acesso ao computador, que nunca mexeu no computador. E é legal ver que alguns deles estão trabalhando da casa deles a 3.000 quilômetros de distância, né, para empresas em São Paulo e recebendo salário e fazendo a mudança na vida deles. Quer dizer, é um projeto muito mais amplo do que ensinar a pessoa a mexer ali numa máquina, né? Está falando de vida, né? De uma mudança de vida, assim. De uma mudança até de comunidade, né? Tudo, eu lembro bem tudo, que você fez na comunidade, uma comunidade ribeirinha, onde, cara, os primeiros computadores, acho que você que levou lá na cidade. Então, transforma até a forma como essas pessoas veem o trabalho, elas veem a possibilidade de, quem sabe, eles também, que são um pouco mais velhos, mas também usarem a tecnologia. Então, com certeza, isso transforma lugares também, tá? E quero agradecer a todo mundo, sabe, que tem participado, né? Porque a gente não faz sozinho, né? Então, assim, os computadores chegaram lá, só que foi o que você falou, a pessoa tinha um pouco de preconceito de mexer porque não era para eles, né? Então, aí o que eu fiz foi chegar e envolvendo todo mundo ali até eles acreditarem e deu muito certo. Enquanto você falava, Luiz, o Jefferson só fazia com a cabeça assim, ó, várias vezes, concordando. Eu queria que você falasse da sua história. Você foi jovem aprendiz. O Jovem Aprendiz é um projeto também que ajuda, é exatamente isso, né? Tem muito a ver com o que a gente falou aqui, né? E você viveu isso na pele, assim? Como é que foi a sua realidade? Correto, eu vivi isso. Eu também vim de uma realidade, nunca vim de família rica. Então eu tive a oportunidade de me formar nesse programa de jovens aprendizes, Camp em São Bernardo, né? Então nós passamos basicamente 6 meses estudando, nos formando com uma série de disciplinas que são utilizadas no dia a dia de uma empresa. Então administração, recursos humanos, informática básica naquela época, né? E após uns 6 meses de formação, isso foi em 2004, 20 anos atrás, né? O tempo passa. Eu tive a oportunidade de iniciar uma série de entrevistas nas indústrias da região que tinham parceria com o Camp. E aí eu tive a sorte de passar em uma delas, né? Para poder iniciar a minha carreira como jovem aprendiz. Então eu iniciei como jovem aprendiz na área de recursos humanos, passei 2 anos trabalhando como aprendiz de recursos humanos, e ali eu comecei a descobrir efetivamente um pouquinho de como que é uma empresa, né?
como que é uma área de engenharia, como que é uma área de vendas, como que é uma área de informática. A informática que naquela época era basicamente informática e ponto, né? Era suporte informática e não tinha, não tem um boom que a gente vê hoje nas empresas, né? Essa dependência de tecnologia. Então, passei por essa fase como jovem aprendiz e ali eu não parei mais, né? Então, tive a oportunidade de passar por outras áreas da empresa, trabalhei em manutenção industrial, estava aqui ouvindo o Wilson comentar sobre a experiência dele na Volkswagen. Meu pai se aposentou na Volkswagen, né? E eu também vi muito desse chão de fábrica, saindo do RH, passei por chão de fábrica, mecânica industrial. Ali eu comecei a mergulhar na área de exatas, até efetivamente falar, informática, tem alguma coisa ali que ninguém está vendo, né? E aí foi quando efetivamente em 2009 eu dei o primeiro passo formal, iniciando na área de tecnologia. Então, iniciando ali com os meus estudos na graduação, e tive a oportunidade também de estagiar em uma montadora em São Bernardo, né? Na área de tecnologia. E aí 2 anos depois eu já pude efetivamente entrar na área de segurança. Então, esse pequeno e primeiro passo, ele me deu a oportunidade de olhar para a informática, além do simples consertar o computador. Além de simples, existe ali uma CPU ali encostada ali. Mas o que mais tem por trás dessa CPU? Então, até então, era um mundo que eu não tinha um conhecimento. E conforme eu tive a oportunidade de ter o primeiro estudo, eu entendi que informática tinha desenvolvimento de software, tem processo, tem o lidar com pessoas na nossa área, seja de forma no recursos humanos, na área comercial, e até efetivamente eu olhar para a minha paixão, que é hoje em dia a parte de segurança da informação. Então, hoje eu já estou próximo de completar 15 anos na área de segurança da informação, mais ou menos 17 na área de tecnologia. Você começou com 5 anos de idade, assim, é isso? O rosto engana. A cara dele, mano. Tem 15 anos de carreira. Muito tempo atrás, eu falei, nossa, mas começou criança. Começou criança, Tô conservado, tô tentando. Legal. Que quando a gente fala de segurança da informação, de vez em quando eu dou algumas aulas na FEI, né? E aí eu sempre falo para esses jovens, olha, o que a gente tem hoje de tecnologia no mundo? Você acha que a internet vai diminuir ou aumentar? Todo mundo aumentar. Consequentemente, o uso de energia vai diminuir ou aumentar? Aumentar. Então tá bom. Então uma das coisas que vocês não podem esquecer é que a segurança da informação ela tende a crescer muito, porque se tudo tá lá, tá muito disponível. E olha só, que a gente está aqui em meio a uma notícia muito recente de um roubo gigantesco sobre financeiro, né, um desastre financeiro, que envolve muito a parte da segurança da informação. Então, assim, eu sempre direciono os jovens falando, olha, tudo que você puder olhar para a segurança da informação, estude isso, olhe isso. E eu sempre vou um pouco além, tá, Yoda? Eu falo o seguinte, nada disso vai funcionar sem, por exemplo, um alicate na ponta, viu, gente? A rede, ela funciona, mas alguém chega com um cabo em algum lugar. Então, é muito bonito a gente estar só aqui no computador também, mas tem uma infraestrutura gigante que precisa de pessoas prontas para trabalhar, para subir rack, switch, passar fibra nesse mundo todo aí. A gente precisa disso. E o jovem tem que entender que, cara, isso é uma oportunidade de grande crescimento. Eu valido bastante também a questão da indústria, né? É muito legal você ter projetos como o Camp, por exemplo, que são projetos que pegam o jovem e conectam com a empresa. E uma das coisas que a gente aprendeu quando eu comecei a contratar alguns aprendizes é que eles vinham preparados tecnicamente, mas não tão preparados emocionalmente para trabalhar em uma empresa. É um dos pontos até que a gente abordou também, né, Elda, no comecinho. Sim. Esse cara precisa entender o que é uma empresa. Ele precisa entender que tem regra, que tem, né, como é que funciona. Isso, cara, é importantíssimo, porque dita se aquela pessoa vai ficar ou não no negócio. Eu já tive ótimos resultados com jovens aprendizes e já tive os resultados muito medianos também, porque aquela pessoa não se adequou simplesmente a estar num ambiente empresarial com regras, com um comportamento diferenciado. Mas, obviamente, os casos de orgulho e de sucesso dão muito mais acertos, né, do que aqueles que não dão certo. Mas sim, preparar esse jovem para estar em um ambiente é muito legal. Eu lembro muito bem quando eu fui trabalhar a primeira vez e eu vi um engenheiro pela primeira vez pessoalmente. Cara, era muito doido, velho. É um astronauta? O que você tá fazendo? Cara, você é um engenheiro. Meu Deus, você fala, eu sempre brinco que ele falava sem babar, sabe? Porque
Eu falava, não, esse cara, engenheiro, cara, meu Deus, esse cara deve ser de outro mundo. E aí você vê que é uma pessoa normal, fala, mas como é que você fez para estudar engenharia? Cara, quem tá na periferia, ele não sabe nem se ele vai conseguir ter luz no mês que vem. Você acha que ele tá pensando em estudar para passar numa faculdade? Não tá, cara. Se a gente que tem um outro lado, já viu um outro caminho, se a gente não mostra para esse jovem que é possível, ele é fácil, exige esforço, mas ele recompensa, cara, o caminho mais fácil vai ser o que ele vai produzir. É um caminho que a gente vê que está se concretizando em muitos lugares. Ou é o caminho do crime, que está fácil para ele, também dá status, também dá dinheiro, mas é um caminho ruim. Ou é o caminho, por exemplo, dele ir para uma internet fazer coisas que não são boas. A gente tem muitos canais que estão oferecendo isso de uma maneira muito simples e fácil. Mas quando a gente mostra de duas formas, tá? Primeiro, através do nosso exemplo. Então, como você bem falou, menor aprendiz, cresceu, foi para várias empresas, trabalha há 20 anos já com segurança da informação. Essas histórias motivam jovens. Eles precisam motivar-se com isso, porque não é só a referência que ele tem lá que precisa ser evidenciada, as nossas também. E a segunda, não é mostrar que a gente está tão longe que ele não consegue alcançar. A gente tem que estar perto, porque senão eles não conseguem chegar nem um pouco perto da gente. A gente está muito distante. É uma coisa de eu falar assim, olha, eu queria muito me tornar o Elon Musk daqui 2 anos. Cara, você tá muito longe disso, velho. Esquece. Então, é muito distante. Mas se eu falar, pô, peraí, por que eu não... será que eu não consigo galgar um cargo a mais, comprar um carrinho melhor e ali ir passo a passo crescendo na vida? Acho que é isso que a gente precisa orientar esses nossos jovens. Parabéns pela sua trajetória aí também, viu? Legal, né? Obrigado. Legal demais. Você falou a questão do alicate. Eu lembrei que no episódio passado, tava o Evandro e o Miller aqui com a gente. E aí a gente falou sobre as nuvens, né? Que agora tá na nuvem. Sim. Tá tudo na nuvem. E ele falou, cara, que nuvem, né? O que é essa nuvem? E a sensação que a gente tem é que os dados estão aí flutuando, né? Em algum lugar. Mas não, existe um lugar físico que mantém isso que a gente chama de nuvem, né? Então o alicate sempre vai ser necessário, né? Sim, cara. E olha, tem ficado cada vez mais valorizado, tá? Se você pega uma mão de obra, tá difícil você contratar mão de obra, porque as poucas que tem no mercado estão cobrando preço de ouro. Então você vai fazer uma instalação, pessoas que se prontificam a estar ali, por exemplo, né? Subindo no poste, levando ali o carrinho. Essas pessoas estão ganhando mais hoje. Então, se você acha que isso não é uma oportunidade, cara, conversa com esses caras para ver o quanto eles estão ganhando. Olha Então, aí. isso vai te motivar. Sim. Isso dá um corte já. Mais uma dica aqui, né? Que a gente pega. Às vezes você não quer ficar mexendo no computador ou atrás de uma máquina, mas tem muita coisa envolvida, né, em todo esse ecossistema, né, que a tecnologia propõe, né? Oferece. Exato. É só você pegar um ônibus que seja, ir para o interior de São Paulo, você vai começar a ver esses prédios que são grandes data centers, que agora você já passa, parece uma cidade. Antigamente você via lá um prédio, um data center. Agora você vai, mais de um, só para você, pega o Rodoanel ali, no finalzinho do Rodoanel você já vai ver um grande data center. Se você vai para Castelo, você vê outro. Se você vai para Sistema Anhanguera, você vê outro gigante. Então, cara, isso é nuvem, tá? É um monte de Isso cabo que eu ia falar, são conectando umas caixinhas nuvens pretas. que a gente não imagina, né? Essas são as nuvens de verdade, né? Exato, cara. E precisa de muita gente lá. E ó, esse negócio ele gera tanto trabalho para a segurança da informação, porque para lidar com esse dado todo precisa de muita segurança, porque a gente está colocando tudo na nuvem, Na nuvem. que na verdade são servidores espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Mas para chegar isso lá, precisa de fibra passando de poste em poste, tá? Então precisa de carro levando fibra. Se essa fibra cai, tem que ter gente lá consertando, sobe. É isso, gente. Quer queira, quer não. Se a gente, enquanto cidadãos brasileiros, a gente não fizer e não preparar os nossos jovens para fazer, ou a gente vai ter que trazer gente de fora para fazer isso para a gente, ou a gente vai sucumbir em tecnologia pagando cada vez mais caro. Não, a conta é simples, tá? Não tem fórmula mágica. É isso. Ou a gente prepara os nossos jovens para eles servirem isso daqui no futuro, ou a gente vai ter que trazer gente de fora, ou, cara, cada vez vai ficar mais caro. Quer só um exemplo prático? Manda lá. Até 2, 3 anos atrás, os sistemas bancários, o back-end dos sistemas bancários era a tela preta. Quem está aí e trabalha com segurança não pode me desmentir. Era a tela preta. Quem trabalhava com esse negócio até pouco tempo atrás, cara, eram os caras de 50, de 60 anos que trabalhou no início porque não tinha mais profissional para lidar com o COBOL, para lidar com essa linguagem de programação back-end pesada, sabe? Então, cara,
se você tem uma tecnologia que ainda persiste por muito tempo, e esses caras, eles com certeza vão ficando cada vez mais caros, porque vai passando o tempo, só tem eles. Oferta e Raro. procura, né? Oferta e procura. É isso. Incrível. Olha só quantas possibilidades, né? Wilson, me fala uma coisa. Você falou sobre... A gente estava falando sobre empreendedorismo, até o Luiz entrar. E eu fiquei curioso. Qual que é o perfil do empreendedor? O que você acha assim, valores numa pessoa? Que você fala assim, ó, para ser um empreendedor, precisa ter o quê? Resiliência, acho que é o principal. Porque você sempre vai ter que aprender, começar e voltar e continuar, ter força de vontade, uma ter persistência, né? para Uma voltar. persistência. Persistência, mas não teimosia, que acho que é... Coisas diferentes, Coisas né? diferentes, né? Então você tem que ser persistente, mas não teimoso, entender ali um momento onde que é um momento de uma mudança. Tá. Mas eu acho que o principal é conseguir conversar com pessoas. Acho que é uma competência, um comportamento chave para você enxergar oportunidades e trabalhar dentro dessas oportunidades. Tá sempre interagindo, né? Sim. Algo que eu acho que é bem interessante, que nem no universo de startups, onde a gente vê pessoas com ideias de projetos, pensando em criar uma empresa, criar um negócio, é não se apaixonar pela ideia e sim pelo problema. Então, eu acho que empreendedores são resolvedores de problemas. Então, enxergar uma dor latente, onde que as pessoas estão dispostas a pagar por uma solução e você criar essa solução que resolva aquele problema. Eu acho que se eu pudesse elencar, assim, uma das principais características de um empreendedor de sucesso, um empreendedor que é olhar e enxergar um problema, enxergar uma dor em tudo que você trabalha, em tudo que você vê. Conversando com pessoas, porque não é somente conversar com pessoas técnicas que realmente da sua área, mas conversar com um motorista de Uber, conversar com um atendente de uma lanchonete, conversar com diversas pessoas de diversos segmentos. Porque em determinado ponto você vai conseguir enxergar uma dor que você pode resolver de alguma forma, seja por tecnologia ou seja de outra forma, né? A gente sempre que quer desse mundo de tecnologia pensa que tecnologia resolve tudo, né? Eu sempre penso que tecnologia é meio e não fim. Então, por mais que eu ache, por exemplo, inteligência artificial, que é uma área que eu também dou aula na São Judas, lá para a turma, eu acho que é importante todos utilizarem a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio, ferramenta para ganhar produtividade. A tecnologia em si, ela não resolve problema nenhum. Ela só auxilia você a encontrar realmente, conseguir usar ela para realmente melhorar a vida de alguém, ou dar acesso a alguém, ou melhorar a produtividade. Então, são pontos que eu acho que são importantes, né? Fantástico. Você falou de a dor, dar mais importância para a dor. Do que dar mais importância para a dor, para o problema, do que para a ideia. A ideia em si, por mais que a ideia seja... Para você, sempre a sua ideia é a melhor legal, ideia do né? mundo, né? Isso. A ideia que vai revolucionar o mundo. Se ela não resolve um problema real, ninguém vai pagar por aquilo, né? Tá. Tem até uma frase que de uma das mentorias que eu fiz com o Daniel da Botnix, não sei se você vai chamar ele aqui depois, acho interessante também, que ele trouxe que a gente tem que saber diferenciar vitamina de aspirina ou analgésico, né? Que assim, se o seu produto é uma vitamina, a pessoa vai lá, toma, se você aumentar o valor e ela já não puder mais pagar, ela pode ficar um tempo sem vitamina, não vai fazer tanto efeito para ela. Agora, se é um analgésico e ela está com aquela dor de cabeça horrível, você falar que ela custa 2 vezes mais, para tirar aquela dor de cabeça, ela vai te pagar 2 vezes mais para resolver aquele problema. Então, acho que sempre a gente, quando eu falo para olhar para a dor e não para a ideia, né? Às vezes a sua ideia é uma vitamina, então que até é interessante, no primeiro momento vai atrair a atenção das empresas, vão contratar aquela solução, mas com o tempo, se tiver algum momento em que algum corte ou alguma coisa diferente, elas vão abrir mão dessa ferramenta. Supérfluo, né? Exato. Supérfluo e o essencial. Agora, se já é algo que é uma dor latente, ele vai abrir mão de outras coisas, mas não vai abrir a mão da sua solução, da sua ideia.
Olha, que resolve aquele problema. É uma dica incrível para as startups, né? É uma questão dele reavaliar o que ele está fazendo, se ele está mais para vitamina ou para uma aspirina, né? Eu vou levar isso, vou fazer uma camiseta agora com isso aí. Show! Jefferson, você resolveu empreender, a gente estava falando sobre isso também, aí você enxergou uma dor, você falou isso para mim já, né, da dor. Sim, sim. E qual é a dor que você enxergou? Até para o pessoal que está assistindo entender quando a gente fala, enxerga uma dor, procure as dores, não é a dor de dente, né, nem dor de cotovelo, né? É uma dor, ela é uma oportunidade de negócio, né, de você solucionar coisas para a sociedade, né? Pode traduzir meio assim. Vai lá, que dor que você enxergou no seu negócio a ponto de abrir uma empresa e estar aqui como empresário agora? Legal. Até puxando antes aqui uma fala do Luiz, bastante interessante, não adianta a gente só levar tecnologia para esses jovens, para quem está entrando no mercado de trabalho. A gente tem que levar a tecnologia com ética e com segurança. Por quê? Tecnologia por tecnologia, internet, de novo, tem infinitas possibilidades. Só que na tecnologia, se você não orientar, não pegar na mão, não levar pelo caminho correto, também tem a possibilidade de ir pelo caminho incorreto. Que aí abre também espaço para quê? Para as pessoas que estão fazendo besteira na internet, que são hoje os perfis de pessoas que nós, na segurança da informação, buscamos combater. Então, eu passei muito tempo trabalhando para essas grandes consultorias de cibersegurança, só que, por serem consultorias multinacionais, o nosso perfil de atendimento de empresas eram sempre outras empresas multinacionais. E aí, quando você parava para fazer um projeto para essas outras empresas, vinha aquele orçamento gigante. E não é um orçamento também gigante só porque é multinacional, a empresa precisa ganhar muito dinheiro. É porque tem profissionais muito bons e a conta precisa fechar, né? Só que, em muitos momentos, eu vi uma série de empresas desassistidas. Então, às vezes, uma PME, né, uma empresa de pequeno e médio porte, uma startup, que igualmente que sempre precisou da segurança da informação, sempre precisou da segurança cibernética, só que às vezes não podia pagar por aquilo. E aí eu pensei o seguinte, essas empresas continuam precisando. Elas não podem pagar aqui, mas isso não vai fazer a necessidade delas sumir. Então, e se eu pegar o meu conhecimento, se eu pegar o que eu observei de conhecimento até então e oferecer segurança da informação para essas PMEs, para essas pequenas e médias empresas, startups, de uma outra forma, colocando recursos do que a gente tem chamado muito de open source, né? Ou seja, soluções que não têm custo, oferecendo de uma forma, montando ali, colocando as minhas ideias, né? Para atender essas empresas. Por quê? Hoje no Brasil nós falamos que o mercado de PMEs e startups passa dos 70% da economia do país. Ou seja, tem muita oportunidade. E se eu não me engano, é o que mais emprega também, não é? É o que mais emprega. É o que mais emprega. É o que mais emprega. Né? Então a gente fala que, obviamente, tem muita multinacional no país, só que quem emprega na ponta é PME e startup. São setor de serviços, né? Ou seja, muita empresa que precisa disso, precisa da segurança da informação, precisa saber o que aconteceu quando teve um incidente de segurança. Acho que o Luiz colocou um outro ponto muito bem lembrado, o episódio que aconteceu recentemente, de um desvio aí de quase R$1 bilhão por conta de um ataque cibernético. As empresas que estão em volta desse ecossistema precisam saber como isso aconteceu, por que isso aconteceu. Não é só para que elas não sejam a próxima vítima, mas muito por conta de apurar os fatos, de trazer para a sociedade uma verdade, qualquer que seja essa verdade. Então, quando a gente fala de segurança da informação, nós atuamos em diferentes frentes. E a minha inspiração também saiu muito disso, que é trabalhar o quê? No preventivo, ou seja, o que eu posso fazer para que você não seja a próxima vítima de um ataque cibernético. O reativo, né? Ou seja, aconteceu. Eu não observei ali mecanismos de segurança cibernética, não me protegi, aconteceu. Eu tenho que reagir. Eu preciso corrigir o problema e me assegurar de que isso não vai acontecer nunca mais. E né? quanto mais rápido for a reação, melhor, né? Porque senão você pode ter algum problema que te paralisa por um tempo e é prejuízo. Perfeito. E aí também tem o reativo ou consultivo, né? Que basicamente eu preciso ter certeza que essas empresas estão olhando para a segurança da informação também na linha de continuidade do negócio. Ou seja, cada vez mais a tendência é que, até isso me puxa até um estudo bastante interessante, que
Já no ano passado, o Fórum Econômico Mundial ele elencou cibersegurança como uma das principais preocupações para os próximos 10 anos. A última reunião, se não me engano, da ONU, bem recente, também falou que os países precisarão direcionar 5% do seu PIB para a defesa. Isso é uma convenção, ou seja, todos os países que estão ali no Tratado da ONU, né, precisarão direcionar esses 5%. Desses 5%, 3,5% serão voltados para a segurança física, ou seja, armamento para o exército, por exemplo. Tá. 1,5% para a segurança cibernética. É muito dinheiro. É muito dinheiro do Foi PIB o que de o um Luiz país. falou, que tudo que vai crescer e a segurança é uma delas. Talvez Está em cresça volta. mais. Está em volta. Então, assim, isso também antecipa muito da oportunidade que tem na área de segurança da informação. Eu falo muito eu também sou professor de graduação, também tenho lidado muito com essa nova geração que está vindo para o mercado, né? Então, eu falo, estude muito bem as bases, procure ouvir quem está no mercado. Tem muita oportunidade. É o futuro. O futuro não é... Na verdade, o futuro não é agora. O futuro já começou e nós precisamos nos adequar. Tá, show. Falando de futuro para os três aí, vou começar com o Luiz, daí a gente vai passando aqui. Para onde a gente vai, Luiz? O que você enxerga no mundo do... Você já está há bastante tempo também na tecnologia. Sim. E você também dá aula, né? E o que você enxerga, que a gente pode esperar? Eu sei que tem essa questão da inteligência artificial, que a gente vai falar, o Wilson manja bastante desse assunto também. E eu vi uma notícia falando de uma previsão de um impacto em mais de 30 milhões de empregos com essa tecnologia toda, a inteligência artificial, né? De empregos que você nem imagina que vai ser impactado, né? E eu vi um filme que foi feito, acho que para o SUS. Uma agência de marketing foi contratada para fazer um vídeo para o SUS. E aí, o diretor do filme falou, olha, se a gente fosse fazer isso de uma maneira tradicional, demoraria 6 meses para entregar esse vídeo publicitário. Só que a gente usou a inteligência artificial e acho que foram algumas semanas, 4 semanas, alguma coisa assim. Tava o vídeo lá com os atores, com tudo artificial, mas rolou, né? Como é que você vê, cara? Porque muita gente sente medo disso, cara. Tipo os fim dos tempos, sabe? É um sinal do fim dos tempos. Como é que você vê isso de verdade? Eu vejo que nós estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais emocionalmente fragilizada. E aí eu remeto a um livro que é o 21 Lições do Século XXI, do Yuval Harari, onde ele colocava já isso há alguns anos atrás, acho que uns 8 anos atrás, ele colocava algumas tendências de profissões que apareceriam e desapareceriam. Uma delas que eu cito que deve aparecer são pessoas especializadas em mais psicologia e antropologia focadas em tecnologia. Por que isso? Se você observar hoje, a gente tem o ChatGPT como, alguns, né, de nós tem o ChatGPT como um grande consultor, um grande amigo para todas as horas. Pergunto coisas, ele me responde coisas maravilhosas. Ele me conhece, ele sabe quem sou eu. Eu compartilho coisas com eles ali, com esse agente que é um copiloto da minha vida. Mas vamos pensar o seguinte, hoje eu estou usando um tênis e eu resolvi correr. Comprei um tênis especial para corrida. Ele melhorou em 1/100º a minha corrida. Eu fiquei melhor por conta da tecnologia? Fiquei. Então, hoje eu vejo o seguinte, nós que estamos frente a uma mudança de geração e estamos vivendo essa ebulição, a gente precisa entender que se a gente usar essa tecnologia, ela vai ser um grande amigo. E sim, ela vai gerar outras oportunidades. Então, por exemplo, como que eu posso usar a inteligência artificial para fazer grandes tarefas que eu tenho que fazer? Como é que eu posso usar a inteligência artificial em toda a minha profissão? E eu preciso entender que ela, assim como um carro, como um ônibus, como um avião, ela pode ser um grande veículo, um grande motor para as nossas coisas. Então eu vejo que, primeiro, a gente vai passar por um momento de indecisão, instabilidade, em que a inteligência vai dominar, e a gente que viveu nos 80, a gente ainda acha que o Exterminador do Futuro vai voltar e falar I will be back, né? Ele vai trazer de volta. A gente ainda vive essa coisa, né? Da Moser, né? Que vai chegar aqui e tal. Mas eu vejo que se a gente usar isso como um grande amigo nosso, a gente vai sim ser profissionais melhores. A sociedade, ela tá começando a entender que a nossa capacidade de processamento, de armazenamento é muito baixa, de processamento é muito alta. E o que eu vejo? Que a gente está indo para uma outra linha. Nós estamos nos tornando cada vez mais humanos. Olha por mais aí. distantes que nós estamos por mais próximos da tecnologia, a gente está
se colocando, sendo forçados a sermos colocados aonde a gente deveria estar. Então, o ser humano, eu penso, né? Ele não foi feito para armazenar informação, mas ele foi feito para processar informação. E é isso que a gente precisa fazer. Ao mesmo ponto em que a gente vê uma decadência do consumo de álcool e uma melhora de uma vida mais saudável. Às vezes a gente vê soluções de tecnologia aplicadas à saúde em que as pessoas estão comendo menos. Eu entendo que isso, de certa forma, é não posso dizer que é uma evolução da humanidade, mas é uma adaptação de nós como ser humano para ainda continuar vivendo nesse mundo. Por quê? Comendo o que a gente estava comendo, fazendo as coisas da forma que a gente estava fazendo, fumando e bebendo da forma como a gente estava fazendo, a humanidade ela sucumbiria em muito pouco tempo. E eu vejo que se a gente utilizar ainda a inteligência artificial para melhorar a nossa condição social, natural, a natureza do nosso mundo, pode ser que com a inteligência artificial, a nossa inteligência seja multiplicada, como no livro Superinteligência, por exemplo. Se a gente tem uma inteligência artificial tão boa, o que sobra para a gente enquanto seres humanos? É o abraço, é o afeto, é o carinho. Por isso que a gente precisa cada vez mais se entender como ser humano para poder entender como que a tecnologia ela vira um aliado e não um vilão. Uau, que legal essa visão, né? Muito. Muito legal, isso dá um conforto, né? Porque se eu fico ouvindo a galera por aí, dá uma sensação de, putz, o que vai acontecer, né? Dá um medo, né? E essa visão é totalmente oposta, quer dizer, realmente a tecnologia está sendo desenvolvida para facilitar a nossa vida, né? A parte operacional que precisa, e a gente vai ter tempo para ser mais humano. Cara, isso é incrível, fantástico. Wilson, e sua visão? Bom, Vai lá, agora você fala tudo oposto, vai. não. Aí aumenta a audiência do podcast. Tipo, Eu acho que nós precisamos ser mais humanos, realmente precisamos usar a nossa parte, deixar as máquinas, utilizar as máquinas no que elas são boas, que são fazer cálculos, fazer tarefas repetitivas e deixar a parte criativa, a parte conectar essas coisas com o nosso lado humano. Né? Você falou do caso do comercial que foi criado teve um case que apareceu semana passada também, que uma agência criou um comercial para uma fintech americana durante a final da NBA. Eles gastaram $2.000 e 2 dias usando inteligência artificial. Então, usando diversas ferramentas ali, que nem o View 3, que é o novo modelo que virou febre, que a gente está vendo vários memes deles. Então, eles criaram um comercial nesse estilo de vários memes seguidos ali de 8 segundos, gastaram $2.000 e 2 dias. Algo que as empresas gastam milhões para produzir aquele comercial, produzir aquela propaganda para aqueles segundos que eles têm ali durante a final da NBA, da NFL e outros, e a gente vê o potencial. Eu acho que assim, sempre gera um temor. Eu acho que isso é claro. Cada vez que surge uma nova tecnologia, sempre surge esse temor que vai acabar os empregos. Existe sempre uma mudança de padrão, existe sempre... nós humanos nos adaptamos a criar novos... que eu falo até eu tenho um sobrinho de 11 anos agora, eu falo para o meu irmão, a profissão que ele vai desempenhar nem existe ainda. Quando ele entrar no mercado de trabalho, ele vai ter uma profissão que ainda talvez nem tenha sido criada ainda. E durante a vida dele, ele vai passar por 3 ou 4, 5 profissões, que é uma mudança dessa parte de gerações. É que a gente... eu pego a geração dos meus pais, eles entraram numa empresa, se aposentaram nessa empresa. Pega a minha geração, já tem uma mudança. Eu entrei, como eu falei, entrei ali no Senai, na Volkswagen, trabalhei por um tempo lá, saí, empreendi. Essa nova geração, eles trabalham 1, 2 anos, já buscam uma nova oportunidade, mudam de carreira, mudam... Muito rápido, né? Muito rápido, então tem tudo isso daí. A gente vê o lado pessimista, que todos acabam vendo, né? Que nem a inteligência artificial vai acabar com os trabalhos, vai ser criada uma inteligência artificial geral, que vai ser uma super inteligência que não vai precisar mais do uso de nós para executar para nada, né? E vai dominar tudo. Exatamente. Mas também tem um lado que assim, nunca, dificilmente a gente vai chegar nesse ponto. Mas o que eu já posso falar hoje, deixando de lado o futuro, é assim, hoje as pessoas que não utilizam, as pessoas não vão perder emprego para inteligência artificial.
vão perder emprego para as pessoas que utilizam a inteligência artificial. Porque ela tem um ganho, ela te traz um grande ganho de desempenho. Eu falo que assim, ela não resolve 100% do problema, mas ela vai te... Por exemplo, uma apresentação que hoje eu uso para criar, eu coloco o meu esboço do que eu quero falar, ele vai me entregar uma apresentação com 70% do que realmente eu quero no meu produto final, o que eu quero apresentar. E aí lá dentro eu vou dar o meu toque, vou refinar, vou ajustar, mas aquele trabalho braçal, aquele trabalho que não agrega valor, que assim, você precisa deixar isso aqui mais bonitinho, precisa deixar isso aqui formatado, alinhado. Algumas horas, às vezes, né? Para deixar um negócio mais bem feito, né? Para sair, ou aquela síndrome do papel em branco, né? Tipo, o que eu vou colocar aqui, né? O que eu vou fazer? E isso hoje, essas ferramentas já nos trazem um grande ganho de produtividade. E até o que eu falei hoje, eu acabei também participando de uma palestra falando sobre IA, e é uma discussão que a gente já vê há muito tempo, né? Falando da IA na medicina. Né? Então, pensa que eu tenho um médico que se formou há 10 anos e nunca mais se aperfeiçoou, nunca mais buscou. Eu tenho um médico que também se formou há 10 anos, só que participa de congressos. Todo ano está se atualizando. E eu tenho um terceiro médico que, além dele participar desses congressos, ele utiliza a IA, que ela tem todas os papers produzidos, todas as pesquisas científicas produzidas até o momento de agora. De agora, nesse segundo. E ele usa isso para extrair informação e te dar o melhor diagnóstico. Por quem que você prefere ser atendido? Sem dúvida. Por alguém que se formou e nunca mais se atualizou, por alguém que está se atualizando, ou alguém que tem a última informação da última pesquisa sobre o tratamento do diabetes, que é o seu problema. Então, eu acho que a IA vem para nos auxiliar, para que a gente consiga desempenhar o melhor da gente, consiga desempenhar realmente o que nós precisamos entregar, qual que é o nosso core, qual que é o nosso... se eu sou um médico, eu preciso te analisar, de avaliar, entender qual que é os seus sintomas. Legal, eu entendi tudo isso daqui, agora eu uso a IA para me auxiliar, para melhorar o diagnóstico e conseguir realmente resolver o seu problema. Que é tirar aquela dor, que é te ajudar dentro do problema que você tem. A mesma coisa com o pessoal da cibersegurança, a mesma coisa com o pessoal da indústria. É usar essas ferramentas de apoio para que você consiga entregar o seu melhor realmente no que você precisa, que é o que você precisa entregar. A parte operacional, a parte burocrática, deixa que as máquinas conseguem resolver. Show! Temos 2 pontos já para a inteligência artificial. Jefferson, fala tudo o contrário, destrói esses caras, fala que eles estão sendo super otimistas. Vai lá. Vamos lá, vamos elevar a audiência. Não, acho que só complementando aqui alguns pontos do Wilson, né? Acho que principalmente eu concordo muito com a visão de que a IA ela não vai tirar o seu emprego. Ou melhor, ela vai tirar o seu emprego se você não se preparar. E eu defendo muito que as pessoas conheçam a base e a IA, além de ChatGPT, além de Gemini. Eu recentemente tive a oportunidade de fazer um curso focado em que a gente está chamando de No Code, AI No Code. Ou seja, tem um mundo de ferramentas de IA em que você não precisa necessariamente conhecer programação, conhecer codificação. Obviamente você precisa se aprofundar, entender ali como funciona um processo, né? Mas é uma oportunidade de você tirar a sua ideia do papel e ir além de ChatGPT e além de Gemini. Eu acho que para você tirar ali o melhor da IA, ótimo você conhecer um pouquinho de Machine Learning, né? Aprendizado de máquina, legal você conhecer um pouquinho de lógica, mas essencialmente se preparar. Eu acho que quem não estiver preparado é que vai perder o emprego, né? A gente falava muito no passado, né? Eu cresci muito com essa máxima de que o que aconteceu com uma pessoa que era puramente datilógrafa no passado, né? Será que ela perdeu o emprego? Ela perdeu o emprego a partir do momento que ela deixou de se preparar para a revolução que foi a computação, né? Então, de novo, eu falo isso muito para os meus alunos. Não é que você vai perder o seu emprego para IA. Você vai ficar para trás se você não se preparar para essa tendência que está vindo. Como toda tecnologia quando chega, né? Como toda tecnologia que chega. Só puxando o ponto do Jefferson, que acho que é importante o que ele falou. É importante você ter base para saber o que realmente a IA está te entregando. Porque existem alucinações, que acho que todo mundo conhece esse termo. Então,
Esses modelos de IA generativa, elas são bons para cuspir textos que parecem reais, parecem verídicos, mas nem sempre aquela informação que ele está te gerando realmente é verdadeira. Então, cabe a gente, do lado técnico, pensando da IA como codificação, né? Entender se aquele código que ele gerou é um código performático, primeiro. Do lado do Jefferson, se é um código que ele tem brechas de segurança ou não. Porque ele está te entregando código, se você não sabe o que está ali por trás, como que você vai poder garantir que você não vai sofrer uma invasão? Como que você vai garantir que aquele software que você está entregando vai conseguir atender 10 mil, 100 mil requisições por segundo? Então, além realmente da base do que ele te dá, você tem que ter uma base teórica, tem que ter uma experiência realmente do que você está falando ali, do que você está fazendo, para conseguir garantir que o que a IA está te entregando hoje seja realmente o que você precisa entregar para o seu cliente, entregar para o seu... para quem é aquele produto, né? Eu vi muito no começo, ali quando teve o hype realmente do lançamento do ChatGPT, e aí entra o uso errado da internet, o uso errado dos influenciadores, falando assim, não, você pode ficar rico fácil. É só você entrar no ChatGPT, pedir para criar um e-book sobre nutrição, ele vai te gerar aqui um texto, tal, você vai montar esse e-book e vai vender. Só que você não é um especialista naquele assunto. Como que você pode garantir que aquelas informações são corretas? Né? Entra todo esse lado ético, né, que é o ponto chave aqui, né, falando assim, que o pessoal esquece isso, pensa só no negócio e não garante que aquela informação está lá, não tem base para realmente passar aquela informação e passa como se fosse uma informação real, que garantida. Pois é. Ou seja, são pontos de atenção. Como toda tecnologia, a gente tem que chegar assim, legal, ela surge para um ponto bom, né? Para um bem maior, mas da mesma forma pode ser usado para o bem ou para o mal, né? E aí cabe a todos que utilizam, tentar utilizar ela da melhor forma, né? Assim que nem eu falei também de uma IA que ela faz o clone da voz, né? O que é interessante, porque você pode clonar para criar o seu vídeo falando, quando você não tem... Ou mudar só um pedaço do texto que você fez a gravação errada. Mas, da mesma forma, ela pode ser usada para aplicar um golpe nos seus familiares, se passando por você. Ou seja, tem todos prós e contras, né? Cabe a gente entender qual que é o melhor uso dessa tecnologia. Ou seja, a busca do conhecimento e a ética, isso não vai ser superado. Sim. Né? Isso vai ser superado. E até puxando um outro ponto que nós comentamos há pouco sobre as profissões que vão surgir com base na IA. A IA, ela não vai te trazer um bom resultado se você não souber trabalhar com ela. Por exemplo, a gente já não está falando de engenheiro de prompt. Ou seja, você saber criar uma instrução para passar para o ChatGPT, para o Gemini ou para qualquer outra inteligência artificial. Então, você precisa, até para evitar, por exemplo, a alucinação que nós comentamos, você precisa saber criar muito bem um prompt. E saber criar um prompt muito bem não é simplesmente... cria assim, assim, assado. Você precisa entender qual que é o mecanismo que está por trás. Então, a diferença do resultado vai ser nesse prompt, né? Exato. O prompt é que vai te definir qual que é a qualidade daquela entrega da IA. Né? Então, acho que até um ponto interessante de oportunidades que a IA está gerando e que ela vai gerar ainda mais. Né? Antigamente, né, ao longo da minha jornada, da minha carreira, eu lia muito aquela revista Você S.A., né? Que falava daquele futuro das profissões. E falava-se há 10, 15 anos atrás de, teremos um social media. E eu li aquilo e falava, social media? Quem que é social media, né? E a nossa realidade hoje em dia. Você vê só. E na empresa, eu conto com social media. Eu tenho uma empresa que ocupa, uma pessoa que ocupa esse cargo hoje na empresa. Porque ela é extremamente necessária. Então, hoje a gente está falando de profissões que vão surgir, do engenheiro de prompt, e eu vejo muitas pessoas desdenhando, falando, mas engenheiro de prompt, para quê? O cara que vai me ensinar o que eu tenho que passar para o GPT. E não, esse cara já está se tornando realidade. Ele vai ser uma profissão extremamente consolidada daqui a 5, 10 anos. Eu estou visualizando um outro ponto, só para complementar, antes de ir para a sua finalização aí. Um outro ponto que eu estou visualizando também é o personal trainer de IA.
para que você... Boa essa! Dá mais um corte essa daí, ó. Personal trainer de IA. O que você faz? Eu sou personal trainer de IA. Veja o seguinte, porque para ele ter, além de um próprio prompt, quando você tem um agente próprio, você precisa inserir informação, testar essa informação, validar essa informação. Então, cara, isso é tempo para que você teste a resposta dele. Então, você tem que ter ali um personal, eu chamo de personal trainer de IA, né? Você pegar aquele agente e fazer ele evoluir, não como um Pokémon, mas porque se ele inseriu informação, você tem que começar a tirar. E aí sim, eu entendo que isso, cara, em breve a gente vai ter personal trainer de IA funcionando aí. Olha que você me deu uma ideia, hein? Tô querendo fazer uma transição de carreira, de repente eu vou por aí. Personal para valer eu não vou conseguir, mas de IA pode ser. O digital a gente até que... Vamos lá. Gente, demais ter vocês aqui, quero agradecer cada um. Eu queria que você falasse um pouquinho, apresentar a sua empresa, que você chegou depois, e a gente não conseguiu apresentar. Você falou que trabalha com software, mas que tipo de software, o que você faz hoje? Beleza, vamos lá. Na realidade, eu tenho duas empresas. A primeira é a RA System, é uma empresa especializada no desenvolvimento de software para pequenas, médias e grandes empresas. Nós entendemos qual que é a necessidade desse cliente, dessa empresa, e criamos a melhor solução por meio de tecnologia, seja desenvolvendo uma aplicação web, aplicação mobile, ou desenvolvendo um site, desenvolvendo agentes de inteligência artificial. Entendemos qual que é o principal problema e por meio qual que é a tecnologia que resolve aquele problema. A outra é a IU. A IU é uma startup voltada para a gestão de pessoas. Nela a gente tem diversas ferramentas que ajudam o RH, desde ferramentas de recrutamento e seleção, onboarding, treinamento, gestão de desempenho, onde que a gente consegue trazer informações e insights para os gestores e para os profissionais de RH. Olha que legal. Show, duas empresas ainda. Por falta de uma já tem duas, né? Luiz, o que eu esqueci de perguntar que seria importante? Esqueci de alguma coisa? Que você gostaria de falar para os três aí, para a gente fechar? O que vocês gostariam de falar, que vocês acham importante para deixar um recado aqui? Cara, eu começaria só para deixar um recado final, é que assim, empreender para mim é você saber fazer alguma coisa primeiro. Então, primeiro, aprenda a fazer algo, entregue algo para alguém, e a partir disso, use isso como uma grande ferramenta para você empreender. Empreender não é só você olhar uma grande oportunidade, mas é você saber entregar valor para outras pessoas. Eu acho que isso é empreender. Então, se você quer começar a empreender, esse é um bom caminho. E principalmente, se você é jovem e está iniciando a tua carreira agora, olha tudo isso que a gente falou. Tecnologia pode ser o seu caminho, sim, pode ser o caminho que você vai evoluir, mas aprenda primeiro a base, entrega valor, aprende, faça você ser primeiro um bom profissional, para daí você empreender. Não pule etapas. Eu acho que esse é o meu recado final aí. Opa, maravilha. E aqui, Jefferson? Legal, vamos lá. Nós falamos bastante de tecnologia, mas acho que um outro ponto que eu queria destacar na formação do profissional é comportamento. A gente tem dito que a gente contrata por hard skills, né, por conhecimento técnico, mas demite por conta do déficit de soft skills. Uhum. Então, olhem para a tecnologia tem muita oportunidade, IA, cibersegurança, desenvolvimento de software, processo, governança, mas olhem muito para o comportamental. O comportamental faz diferença. Eu vou colocar um exemplo do nosso dia a dia. Eu prefiro muito mais contratar alguém que tem bom comportamento do que alguém que conhece muito tecnicamente. Porque a pessoa que tem bom comportamento, que tem dedicação, tem uma ética no trabalho, é fácil para eu torná-lo fácil, entre aspas, para eu torná-lo expert em tecnologia. Já não o contrário. Né? Então, foquem no comportamento, tenham boas bases éticas, fazer o certo, e acho que essa é a receita do sucesso. Maravilha. Gratidão, Ron. Acho que eu quero reforçar só o que o Luiz já disse, né? Que a educação é a melhor ferramenta de transformação social. Eu acho que nós conseguimos mudar o mundo por meio da educação. Então, busque se aperfeiçoar, busque conhecimento, busque iniciativas como a Fábrica Tech, que quer trazer o quê? Trazer por meio de conhecimento, por meio de educação, trazer essas pessoas que estão hoje sem acesso, conseguir dar oportunidades para essas pessoas. Né? Então, como que a gente consegue diminuir essa barreira existente, né?
essa dificuldade do jovem na periferia conseguir um emprego numa grande empresa ou numa startup. A gente vê na nossa própria região a quantidade de empresas de tecnologia que nós temos aqui no ABC. E esse jovem da periferia, esse jovem que não tem acesso, nem tem conhecimento, né? nem tem essa oportunidade. Então, eu falo que o meu ídolo, meio que assim, é o Salvador Arena, da termomecânica, porque ele trouxe essa política de educação para fazer a transformação social. Eu acho que isso é o meu norte também, é um dos meus propósitos, né? Então, como que eu consigo, por meio de educação, tentar mudar a sociedade que a gente vive, né? Deixar essa sociedade melhor, né? Maravilha! E é o meu norte também, né? É o nosso, né, Luiz? Educação aí para transformação, tá? Bom, eu tenho aqui um presentinho do nosso primeiro apoiador, que é a Neuroflow. É uma consultoria aí, devido a essa NR1, que vocês devem estar por dentro da atualização da NR1, né? Então, vocês ganharam uma metrificação grátis aí da empresa de vocês, um raio-x. Ah, é claro, o episódio de hoje tem o apoio da Neuroflow, uma iniciativa inovadora que vem transformando a forma como as empresas cuidam das pessoas. Então, deixa eu te explicar melhor. A Neuroflow é um programa de bem-estar corporativo, estratégico e principalmente humanizado, que integra saúde emocional, mental e bem-estar organizacional de forma profunda e prática. Aí você me pergunta, mas Yoda, como isso acontece? Qual é o resultado disso? Fácil de responder de uma forma bem simples. Eles ajudam empresas a construir ambientes mais humanos, conscientes e saudáveis, com impacto real na cultura, produtividade e nos resultados. Diferente de outras metodologias, é muito mais do que a certificação da NR01. Estamos falando de realmente pessoas sendo cuidadas. Ah, e tem mais! Agora vem o melhor de tudo. Se você é empresário ou gestor e está ouvindo a gente, a Neuroflow preparou um presente especial. É só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela e clicar no link da descrição para ganhar um raio-x exclusivo da sua empresa. Clicou no QR Code, você vai direto para o WhatsApp deles, eles vão começar sem burocracia. Aproveita essa oportunidade. É um baita passo para quem quer liderar com mais consciência e construir empresas mais humanas, saudáveis e prósperas. Gratidão mais uma vez pela participação de vocês aqui, pela vinda de vocês aqui, pelo tempo de vocês, tá, Luiz? Valeu. Eu agradeço. Tá? Obrigado pelo convite. E é muito papo, né? Assim como eu falei no outro episódio, eu fico com muitas perguntas na cabeça, que eu falei, isso aqui rende vários podcasts, porque cada um é muita história e muita experiência, tá? E contem com a gente também, tá? Eu quero visitar a empresa de vocês aí pra gente preparar os próximos episódios, tá Maravilha, bom? obrigado. Maravilha, obrigadão. Valeu! E você que está assistindo aí já sabe, curta lá depois, clica no sininho para receber notificação, tudo aquilo que você já sabe, tá? Porque a gente está de volta no próximo episódio com Fábrica Tech pelo ITEX. ITEX, eu falei, ITEX.